Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula no nosso curso de História Geral. Hoje vamos falar da origem do ser humano. Mas antes, vamos relembrar o que vimos na aula passada. Nela, nós observamos quem é o historiador, as suas fontes, falamos também dos sentidos da palavra história e também das relações que há entre esses sentidos, né? A história como ficção, a história como conhecimento e a história como um processo de vida. Perpassamos de forma também bastante breve a periodização clássica da história. Falamos desde lá da pré-história até a idade contemporânea, que é, no caso, a que estamos vivendo hoje. Mas vamos retomar ao assunto da nossa aula de hoje, que é qual a origem do ser humano, ou seja, de onde veio o ser humano, como ele surgiu. Muitos já se perguntaram sobre a sua origem. Alguns encontram a resposta pela crença ou fé, outros pela razão, ou seja, pela ciência. Aqueles que pela fé dão sentido à sua origem aceitam o criacionismo, ou seja, em Deus que criou o homem a partir do barro e a mulher a partir da costela do homem. Entretanto, outros que não acreditam na literalidade dessa história, o que é um sentido literal, professor? É pegar o texto bíblico, ler conforme está lá e não buscar nenhuma interpretação que não esteja escrita, ou seja, é ler como está escrito. E esses pensadores, pesquisadores que não aceitavam a teoria do criacionismo, desenvolveram uma outra teoria chamada de evolucionismo. E a nossa ideia na aula de hoje, nós vamos abordar esses dois pensamentos, criacionista e evolucionista. Vamos começar pelo criacionismo. O que é essa, vamos dizer entre aspas, teoria? O criacionismo, ele trata o ser humano como uma criação especial de Deus. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o que é o criacionismo? Para o criacionismo, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Pronto. E onde é que eu encontro a teoria criacionista? Você vai encontrar ou na Bíblia hebraica ou na Bíblia cristã. Pois bem, então, o ser humano, segundo essa teoria, é uma criação especial. E o que diferencia o ser humano de um animal? O ser humano possui alma. Os animais não possuem alma, o ser humano possui alma. Então, o seu cachorrinho, o seu gatinho, ele não possui alma, mas você, que é um ser humano, possui. Onde é que está, então, essa história do criacionismo? Está lá no primeiro livro da Bíblia, né? O livro do Gênesis, capítulo 1, que está escrito: no princípio, Deus criou o céu e a terra, ou seja, criou o universo. A terra estava deserta, ou seja, não tinha nada, e as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então só havia Deus sobre a terra. Ele criou o universo, né? Havia lá os seus anjos, né? Mas na terra, quando ele criou, não havia nada. Aí depois criou, né? Criou o céu e a terra, criou os astros, criou, enfim. E lá no sexto dia, Deus criou quem? O ser humano. E o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher, ele os criou. Então o Senhor Deus formou o ser humano com o pó do solo. Então Deus pegou a terra, não é? Fez o ser humano a partir da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, que é o que? A alma, o Espírito de Deus. Deus soprou as narinas do homem, o ser humano tornou a viver, por isso que o ser humano é diferente dos demais animais, e ele tornou-se um ser vivente. Então o Senhor Deus fez vir sobre o homem um profundo sono, e ele adormeceu. Tirou-lhe uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela do homem, o Senhor Deus formou a mulher e apresentou ao homem.
Agora, uma questão aqui que não tem a ver, não vai cair no vestibular, mas enfim, eu vou falar. Por quê? Porque é uma pergunta, né? Por que Deus fez o homem a partir da costela? Por que Deus não fez o homem a partir da cabeça? Ou melhor, por que não fez a mulher a partir da cabeça do homem e não fez do pé? Fez da costela. Por quê? Podia ter tirado o mindinho do pé, né? Só serve para bater na esquina dos móveis mesmo, quem sabe. Bom, enfim, pessoal, Deus tirou a costela do homem e fez a mulher da costela para o quê? Para que a mulher não seja nem superior, se caso Deus tivesse tirado lá, então, da cabeça do homem para fazer a mulher, e muito menos do pé, de modo que a mulher fosse inferior. Por isso a costela, do meio do homem. Então, é só essa questão que eu gostaria de deixar marcada aí para vocês. Características do ser humano criado por Deus. E são as características que nós realmente temos atualmente, né? Todas as pessoas possuem essas características. Citei 10 aqui, mas existem muitas outras. Espiritualidade. O ser humano é um ser espiritual, né? O ser humano ele sempre procurou espiritualidade. Não somente no Deus, que Deus único, mas como a gente vai ver nessas primeiras aulas dos povos politeístas que acreditavam em diversos deuses. O ser humano sempre buscou um Deus. Senso de moralidade. O que é isso? É saber o que é certo e o que é errado. O ser humano é inteligente, ou seja, ele desenvolve uma arte e ele desenvolve essa arte cada vez melhor, faz cada vez mais. Tem a vontade, não é, de mudar, de fazer as coisas, diferente dos animais. Por exemplo, vamos falar aqui agora um pouco a respeito de pecado, por exemplo. Eita, nós, a aula de história vai falar em pecado. Pois é. Por exemplo, um animal, ele não pode dizer, hoje eu vou fazer um jejum, porque eu tenho a vontade, eu vou fazer um jejum. Não, o animal não faz, ele tem fome, ele vai comer. O ser humano pode muito bem fazer um jejum, por exemplo. Né? Isso, falando aqui, dando o exemplo do jejum, no caso. O ser humano desenvolveu uma linguagem. E uma questão muito interessante que a gente não pensa, né? Você nunca viu, por exemplo, você já viu seu cachorro, se você tem cachorro, ou o seu gato, ele dá risada? Ele não dá risada. O máximo que o cachorro vai, parece que está sorrindo, mas ele não dá risada. E o ser humano consegue dar risada. Interessante isso. O ser humano tem sentimentos, imaginação, saber reflexivo, isso a gente vai abordar daqui um pouquinho mais, e a capacidade de crer. Né? Ou seja, o ser humano ele desenvolveu, ele imaginava que havia algo de superior, começou a desenvolver as suas crenças. Não é? Também o ser humano possui a alma eterna. Então, isso aqui, quem acredita em alma eterna? Aqueles que acreditam em Deus, lógico. Quem é evolucionista, né, que aceita fielmente a teoria evolucionista, vai dizer, não, o ser humano morre e morreu, pronto, acabou. Mas para quem é cristão, né, seja católico, seja evangélico, acredita que a alma é eterna. O corpo não é, o corpo morre, mas a alma, ela padece, ela não padece, né, ela é eterna. Mas como a nossa aula não é sobre teologia, não é sobre, né, no primeiro momento, não é sobre teologia, nós não vamos nos aprofundar nisso. Porém, segundo o criacionismo, a alma é eterna e isso é um fato, é uma realidade que, se cai no vestibular, é uma das características do ser humano criado por Deus. Vamos falar agora do evolucionismo. Quem foi o camarada que desenvolveu essa teoria? Então, até o século XIX, o criacionismo era o que comandava tudo, ou seja, o criacionismo era a moda. Porém, lá em 1859, um cientista inglês chamado Charles Darwin publicou o livro A Origem das Espécies. Então, pode cair uma questão lá. Qual o livro, né, publicado por Charles Darwin? Qual o nome do livro que propôs a teoria do evolucionismo? A Origem das Espécies. Então, tem que saber quem foi. Foi o Darwin, Charles Darwin. Ele era inglês. O livro que ele publicou, A Origem das Espécies. E qual a teoria? Evolucionismo. Então, essas são as três opções que eu tenho que saber para fazer um concurso, para fazer uma prova, enfim. Basicamente, o que se diz essa teoria evolucionista? Ela diz o seguinte, que todos os seres, eles partilham de um ancestral comum.
Ou seja, e a partir desse ancestral, os seres humanos eles evoluíram. E a evolução ela é gradual e contínua, ou seja, todos os seres, tanto humanos como os animais, eles estão sempre em evolução, né? E existe um processo, um princípio da teoria da teoria evolucionista, que é a chamada seleção natural. O que é a seleção natural, professor? É o princípio do evolucionismo, no qual os seres mais resistentes ao meio sobrevivem, ou evoluem, ou deixam de existir, no caso, ou seja, entram em extinção. Então, existe uma evolução. E a gente vai ver essa evolução principalmente na espécie humana, porque estamos falando em história, e história tem tudo a ver com seres humanos. Segundo a teoria evolucionista, e aqui foi o grande problema que gerou na época, lá no século XIX, quando foi criada a teoria evolucionista, é falar que o ser humano é descendente de algum animal semelhante ao macaco e não é fruto de uma criação especial. Ou seja, na ideia evolucionista, tanto os seres humanos como os macacos, por exemplo, compartilharam um ancestral comum. Então é isso. Então ela difere da teoria criacionista. Para os evolucionistas, o ser humano não é uma criação especial de Deus, mas sim um animal como outro, porém que evoluiu. Evoluiu, compartilhou um ancestral comum com o macaco. Não é, o ser humano descendeu dos macacos, o ser humano descende dos macacos. Não, isso é errado. Nem aqueles que defendem a teoria evolucionista, eles falam, que o ser humano ele evoluiu do macaco. Não. O que eles acreditam é que o ser humano, o que ele compartilhou com, por exemplo, com os macacos? Um ancestral comum. Isso é a teoria evolucionista. Professor, isso é a verdade absoluta? Não. Como nós falamos lá na primeira aula, nem tudo aquilo que está escrito hoje, historicamente, realmente, de fato, ocorreu, é uma verdade absoluta. Ou seja, não é vamos falar aqui, um dogma de fé, que você tem que acreditar no evolucionismo, entendeu? Ou que você tem que acreditar somente no criacionismo de forma literal. Isso a gente vai ver mais adiante a respeito de fé e razão, daqui um pouquinho. Vamos para as fontes de estudo, da pré-história. Eita, nós, passei demais aqui. Então tá certo. Pessoal, seguinte, os seres humanos pré-históricos eram ágrafos. Se você não sabe o que é ágrafo, na primeira aula eu falei e você não prestou atenção. Ou se você não assistiu, assiste, porque eu vou deixar aqui no link do vídeo a aula anterior. Se você não assistiu, é bom assistir para você entender quais são. Pô, volta! Vamos lá, pessoal. Vamos voltar para a aula de hoje. Os vestígios da existência humana pré-histórica são quais? São fósseis. O que é fóssil, professor? É fossile, do latim, extraído da terra. Pessoal, é a ossada do povo lá, dos primeiros seres humanos que foram encontrados, foram descobertos, crânios, ossos, fêmur, dedo, pé, sei lá, enfim, são os ossos, isso são fósseis, organismos ou restos dele. Instrumentos de pedra, de madeira e também as pinturas rupestres. O que são pinturas rupestres? É como está no desenho aí na imagem que vocês estão vendo. Ou seja, os seres humanos daquela época, eles pintavam os animais, ou pessoas, eles caçando um animal, que na cabeça deles pensavam o seguinte: se eu desenhar um animal e eu caçando ele, eu vou conseguir, eu vou botar, o objetivo é caçar esse animal para poder comer. Então, por isso que existiam as pinturas rupestres. Mas, como eu havia falado, você não vai encontrar, nesse período, uma fonte escrita. Tá, pessoal? Então, é errado dizer que há fonte escrita no período pré-histórico. Não existe período pré-histórico com fonte escrita. Então, não há fonte escrita na pré-história. Espero que tenha ficado claro essa questão do povo ágrafo. Por quê? Porque eles não tinham escrita ainda. Lembrando, é claro, que esse período faz parte sim da história, embora não seja uma história que possua fatos escritos. E quais são as ciências que pesquisam essas fontes pré-históricas? Os fósseis, os instrumentos de pedra, instrumentos de madeira, enfim. Vai ser a paleontologia humana. E o que a paleontologia humana ela estuda? Ela estuda os fósseis dos seres humanos, ou seja, os cadáveres, pronto, ela estuda lá os ossos, a ossada, somente a ossada.
E a arqueologia pré-histórica, essa sim, vai estudar que os objetos que foram construídos pelos seres humanos pré-históricos. Tá, pessoal? Paleontologia, fóssil. Arqueologia, objeto. Não confundam. E vamos falar agora dos hominídeos. Quem são os hominídeos? Né? Onde eles surgiram, de onde vieram, para onde vão, como sobrevivem. Enfim, segundo muitos pesquisadores, os primeiros ancestrais do ser humano surgiram aonde? No continente africano. Então, qual foi o local onde surgiu os primeiros ancestrais do ser humano? Aonde foi? Foi no continente africano. Por quê, professor? Por que foi lá? Porque até hoje os pesquisadores encontraram lá os fósseis dos seres humanos mais antigos. Por isso que foi o continente africano, tá? E a partir desse continente, do continente africano, esses ancestrais, né, os primeiros seres humanos, eles foram se deslocando para outras regiões do planeta, como a Ásia, a Europa, a Austrália e a América. E quem é o hominídeo? Hominídeo é a família biológica na qual pertence os seres humanos atuais, no caso nós, tá? E seus ancestrais. Então isso é hominídeo. Seguindo, vamos falar aqui do ancestral aí, né? Então, seguindo a teoria evolucionista, pessoal, tá? Seguindo aquilo que está no livro de história, para aquilo que é do concurso. Vamos ver esse primeiro ancestral, que é o Australopithecus, termo que significa macaco do sul. Viveu aonde? Na África. Viveu somente aonde? Na África. Por quê? Porque não foi descoberto ainda ossada de um australopiteco, por exemplo, aqui no Brasil. Tá? Então, por isso, eles viveram aonde? Somente na África. Há aproximadamente 4 milhões de anos. Tá? Eram bípedes. O que é bípedes? Caminhavam somente com as pernas, somente sobre os pés. Ou seja, eram como a gente, né, caminha hoje. Tinha uma caixa craniana, né, o volume cerebral de em torno de 570 centímetros cúbicos. Era burrinho, era um pouco burrinho. Né? Era um pouco burrinho. Tá. Possuíam dentes molares fortes e resistentes. Olha aí, que legal. E eles se alimentavam do quê? Basicamente de vegetais, de grama, de raízes, de frutos. Enfim, eles não tinham uma alimentação ainda muito rebuscada. Eram um pouco, vamos dizer, mais herbívoros do que carnívoros, né? Mas também há algumas espécies de australopithecus que já começaram a se alimentar de lagartos, de ovos e pequenos mamíferos. Tá? Então esse foi o ser chamado Australopithecus. O que eu tenho que saber dele principalmente? Onde ele viveu? Na África. Tá? E se alimentava do que? Basicamente de vegetais. E ali está, né, um crânio de um Australopithecus. Seguindo, por volta de 2 milhões de anos atrás, a árvore da família dos hominídeos apresentava 2 ramos principais: a da espécie dos Australopithecus, cujos membros se extinguiram há cerca de 1 milhão de anos, e o das espécies do gênero Homo, que chegou até os humanos atuais. Pois bem, pessoal, ou seja, não é o seguinte, né? O cara fica imaginando, não, agora o Australopithecus vai começar a vir o Homo. Morreu tudo o Australopithecus, agora é só Homo. Não, eles conviveram juntos, ou seja, a evolução foi evoluindo. Então, ou seja, o contemporâneo do Australopithecus, ou seja, viveram na mesma época, foram o gênero Homo e o Australopithecus, como a gente vai ver agora. Por exemplo, o Homo habilis. Por que habilis, professor? Porque ele era o homem habilidoso. Olha aí que legal. Viveu aonde? Na África. Então, onde é que ele viveu? Somente na África. Por quê? Porque não foi encontrado nenhuma ossada dele em outra região do planeta. Tá, pessoal? Então, viveu aonde? Na África. Há aproximadamente 2 milhões de anos. Eles eram também bípedes, caminhavam somente com as pernas, e assim será até o gênero humano atual. Seu volume cerebral, aproximadamente 700 centímetros cúbicos. E ele vai introduzir a carne na sua alimentação. Tá? Ele foi contemporâneo a quem? Ao Australopithecus. Segundo os pesquisadores, foi o primeiro ser humano
a construir instrumentos de pedra e madeira. Olha aí vamos dizer assim, o bizu da prova, né? A gaivota da prova. Qual foi o primeiro, ser que construiu, né, os primeiros objetos de pedra e madeira? Foi o Homo habilis, o homem habilidoso. Porém, a gente vai ver o seguinte, que ele produzia esses instrumentos, mas de uma forma bastante rústica, tá? Seguindo, vamos para o Homo erectus. Ele vai viver há aproximadamente 1,7 milhão de anos, até 300 mil anos atrás. Aonde? Na África. Mas olha aqui o bizu, a gaivota da prova. Ele foi o primeiro ancestral do ser humano a habitar outras regiões do planeta, como a Europa e a Ásia. Seu volume cerebral tinha aproximadamente 900 centímetros cúbicos. E ele era onívoro. Olha que palavra bonita. Que quer dizer o quê? Que ele comia vários tipos de alimento, não só vegetais, mas também animais, enfim. Segundo os pesquisadores, né, ele foi o primeiro ser humano a construir instrumentos de madeira e pedra com padrão definido. Então, o Homo habilis, que era o homem habilidoso, ele introduziu lá os instrumentos de pedra e madeira de uma maneira grosseira. Já o Homo erectus, ele já começou a tornar um padrão, começou a desenvolver habilidades melhores para a produção de machadinhas, de pedras, de flechas, enfim, sei lá, né? Tudo aquilo que eles produziam na época, com um certo padrão. E também começaram a usar o quê? O fogo. Então, pessoal, olha aí, qual foi o primeiro ser, o primeiro ancestral do ser humano que passou a usar o fogo? Foi o Homo erectus. Então, essa é uma questão de prova, que a gente tem que saber. Ou seja, qual foi o primeiro a usar o fogo? Foi o Homo erectus. Qual o primeiro ser humano, né, ancestral do ser humano que usou um padrão definido na construção dos objetos de madeira ou de pedra? Homo erectus. Vamos para o próximo. Homo neanderthalensis. Esse camarada aí, ele viveu há aproximadamente desde 135 mil anos até 34 mil anos atrás, na África. Depois ele habitou outras regiões do planeta, como a Europa e a Ásia. Seu volume cerebral era, né, de aproximadamente 1.400 centímetros cúbicos. É basicamente o que é de um ser humano atual. Por isso que ele possuía características do Homo sapiens sapiens, que é, no caso, aquilo que nós somos, né? Ou seja, o ser humano, a espécie humana hoje é Homo sapiens sapiens, que a gente vai ver daqui um pouquinho. E ele também trazia algumas características do Homo, que a gente acabou de ver, do Homo erectus também. Tá? A sua altura era de 1,67 m, mais ou menos, né, a média, e ele desenvolveu, né, melhor ainda, o padrão na confecção dos instrumentos. E ele já possuía uma linguagem falada, veja bem. Ou seja, o ser humano ele começou a desenvolver uma linguagem a partir ali do ano 135 mil anos. Ou melhor, né, de 135 mil anos atrás, começou a se desenvolver uma linguagem falada. Qual foi? Foi o Homo neanderthalensis. Não é? E começou a cuidar dos mais velhos e de sepultá-los com rituais. Então já começou a haver uma busca do homem por uma crença. Tá, pessoal? Vamos seguindo então para o Homo sapiens sapiens, o ser que sabe. Surgiu aproximadamente 40 mil anos atrás. Então a nossa espécie, a espécie atual, surgiu há 40 mil anos atrás aproximadamente. Volume cerebral de 1.400 centímetros cúbicos. E é a atual espécie humana na qual todos nós fazemos parte. E o que é interessante saber do Homo sapiens? Que até 10 mil anos, ali a partir de 10 mil anos antes de Cristo, ele vai desenvolver o quê? A agricultura e a criação de animais. E a partir de 4.000, ele vai desenvolver a escrita, mas aí será o fim da pré-história. Nós vamos aprofundar isso aí na próxima aula. Vamos seguindo. O ser humano, o Homo sapiens sapiens, possui uma capacidade, né, de atualizar seus conhecimentos constantemente. Por exemplo, ao observar uma abelha, por exemplo, ela produz mel. Né? Só que o mel que essa abelha produz, ela produziu desde que ela é abelha. Sempre ela vai produzir o mel da mesma forma. Ela vai cheirar a flor, vai para a colmeia, para a caixa de abelha, não sei, e vai produzir o mel como ela sempre fez.
Já o ser humano não. O ser humano está sempre evoluindo, não é? As suas tecnologias, enfim, por conta do quê? Do seu saber reflexivo. Consciência reflexiva. Vamos lá. Quem é que tem consciência reflexiva? Somente o ser humano. O animal não tem consciência reflexiva. O animal não pensa, né? Falar que o ser humano é um ser racional por conta disso, tá? Em pequenas linhas, o que é a consciência reflexiva? É a capacidade do homem de, ao observar a realidade em que vive, procurar transformá-la. Ou seja, ele vive uma realidade que ele quer sempre melhorar. Ele quer sempre melhorar aquela realidade. O ser humano está sempre na busca de melhorar, de buscar algo novo. Está sempre querendo evoluir, do contrário dos animais. Isso é consciência reflexiva. E cultura, o que é cultura? Então a gente vai ver que o ser humano pré-histórico, ele desenvolveu uma cultura. E hoje nós temos diversas culturas. Basicamente, o que é uma cultura? Ela refere-se a uma região ou comunidade, né? Um grupo de pessoas, no qual partilham, né, dos mesmos gestos e tradições. E uma coisa muito importante, pessoal, jamais se pode afirmar que uma cultura é melhor do que outra, né? Ou porque cada uma tem a sua história e suas raízes. Ou seja, não é possível dizer assim, não, porque a cultura, né, sul-mato-grossense, ela é superior à cultura do Rio de Janeiro, assim como a cultura do Rio Grande do Sul é superior à cultura lá da Itália. Não, você não pode dizer isso. Por quê? Porque é uma questão local, né? É uma questão cultural. Você viveu, você cresceu naquela cultura. Então, cultura não tem nada a ver com alguém que, por exemplo, leu bons livros, estudou em algumas faculdades, não tem nada a ver. Cultura é a herança de uma determinada comunidade. Isso é cultura. Vamos concluir então a nossa aula de hoje, né? Vamos falar aqui um pouco sobre fé e razão, né? O que é fé e razão? Eu trouxe aqui de um documento da Igreja Católica, de uma carta encíclica do Papa, né, João Paulo II, sobre a fé e a razão. Né? Por quê? Porque eu trouxe aqui dois temas que podem trazer conflitos para aquelas pessoas que têm fé, por exemplo, né? Pessoas tanto católicas como evangélicas. E surge aquela dúvida, poxa vida, como assim? Eu não posso acreditar no evolucionismo, né? Porque onde já se viu isso? Descender de um ancestral comum, ou alguns erram ainda mais, né? Falam, do macaco, onde já se viu isso? Não, eu acredito somente lá no que está na Bíblia. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, pessoal, que nessa encíclica fica muito claro isso, eu vou ler só o comecinho dela. A fé e a razão constituem como se as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Ou seja, são como que as duas asas de um pássaro. Eu não posso, por exemplo, somente a fé, eu não uso a razão, ou eu só uso a razão, eu não posso ter fé. Então tem que ter o equilíbrio entre as duas coisas. Eu não posso ser fideísta demais e nem racionalista demais. Então, quando eu falar aqui a respeito de criacionismo, eu não estou negando o evolucionismo. E quando eu falo em evolucionismo, eu não estou negando o criacionismo. Mas tem que haver um meio termo dos dois conceitos. Certo? Pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido esta questão da origem humana para quem aí pretende fazer vestibular, fazer Enem. Tá? Peço aí, aqueles que quiserem, acessa aqui no link do vídeo, lá o blog Vera Doutrina e baixe essa aula, né, de hoje, baixe lá o PDF que tem todos os slides da aula, inclusive com exercícios, são 10 exercícios que estarão disponíveis, faça os exercícios, caso tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários do vídeo, eu farei questão de responder esses comentários, né, ou de gravar outro vídeo explicando. Tá? Se inscrevam no canal também, para dar aquela força. Aqueles que, caso tenham dúvidas, sugestões, basta deixar aqui embaixo. Eu agradeço terem me acompanhado até aqui. Desejo a todos aí um excelente estudo. Deus abençoe você que está me assistindo. E eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.